E o Bitcoin está começando uma semana que promete ser bastante agitada, com muitos eventos importantes programados. Vou falar disso nesse vídeo, vou atualizar a análise gráfica do Bitcoin, análise dos eventos macroeconômicos que podem mexer com os mercados. Vou atualizar também a análise de sentimento do Bitcoin, análise dos gráficos das principais criptomoedas do mercado. Mas antes de continuar, não deixe de se inscrever aqui no canal se ainda não é inscrito. Se você quer que eu responda alguma pergunta, se você quer que eu analise alguma criptomoeda, tem alguma dúvida, deixa aí embaixo nos comentários que até amanhã de noite eu já vou ter respondido tudo. Se você comentar hoje mesmo, pode ser que eu consiga responder ainda hoje. Se você quer acompanhar as notícias em primeira mão, não deixe de seguir o nosso canal do Telegram, fixado no primeiro comentário deste vídeo. Vai ter o link que dá acesso ao canal do Telegram, onde a gente manda notícias, análises, informações importantes em primeira mão, assim que as coisas acontecem, é gratuito. E dito isso, meus queridos, bora falar do que está acontecendo com o Bitcoin, que teve um dia de alta no sábado, um dia de alta leve na sexta e devolveu toda essa alta no domingo, tá? Nos últimos 3 dias o mercado ficou praticamente parado, não teve um ganho ou movimento considerável, e é algo que a gente já tinha alertado, porque na sexta-feira era feriado nos Estados Unidos, e se não acontecesse algo muito forte aí no mundo, algo muito preocupante ou algo muito bom, dificilmente a gente veria o Bitcoin e as criptomoedas fazendo um movimento muito forte nesse período, tá? E acabou acontecendo isso, o mercado ficou mais estável nessa região dos 63, 64 mil dólares nos últimos dias. Porém, meus queridos, a situação não é legal, tá? O gráfico já vinha aí de um contexto de baixa, tudo aponta para os 50 mil dólares, tudo indica que o Bitcoin ainda pode chegar nos 50 mil dólares este ano, nas próximas semanas, ou até no máximo aí em questão de meses. A gente já tinha um topo duplo gigantesco no gráfico do Bitcoin alguns meses atrás, né? Ele se formou entre 2024 e 2026, pessoal. Então levou muito tempo para se formar. Ele estava apontando ali para os 50 mil dólares, ainda está apontando. Nas últimas semanas a gente teve o Bitcoin rompendo para baixo um padrão conhecido como cunha ascendente, é um padrão que quando rompido para baixo indica queda, e o alvo dele também está lá nos 50 mil dólares, o mesmo alvo daquele topo duplo que a gente comentou. E agora, meus queridos, a gente tem uma situação aí bastante complicada, né, que é esse novo padrão que apareceu na semana passada. O Bitcoin rompeu mais um padrão, uma bandeira de baixa, padrão que quando rompido para baixo, geralmente indica queda, e o alvo dela também está nos 50 mil dólares. Tá? Então está tudo indicando que não deve demorar muito para a gente ver o Bitcoin chegando ali nos 50 mil dólares. Talvez essa semana, não sei, tá? A gente vai ter eventos aí que podem, dependendo de como as coisas correrem, levar o Bitcoin para essa região, tá? A gente tem ainda um suporte importante ali na região dos 60, 59 mil, que tem segurado o Bitcoin por enquanto, tá? Mas eu não sei se isso vai conseguir segurar por muito tempo, tá? Eu acho que dependendo do evento que fizer o mercado cair, pode aí dar força suficiente para romper esse suporte. O mercado já está dando sinais disso, tá? Então, tudo está apontando para os 50 mil dólares. Não dá para garantir que vai chegar nesta semana, mas está com cara de que vai ser uma semana de queda. Até mesmo para os mercados tradicionais, a coisa não está muito legal. O petróleo abriu em alta nesta noite de domingo, tá? Lembrando, pessoal, que o petróleo já estava subindo na sexta-feira, enquanto os mercados americanos estavam fechados. Os mercados globais continuaram precificando um aumento do preço do petróleo, isso por causa das notícias que saíram desde a quinta-feira, de que o governo iraniano anunciou a decisão, após operações militares de Israel no Líbano, fechar novamente o Estreito de Hormuz, uma das rotas de navegação mais importantes do mundo, importante principalmente para o mercado de petróleo, já que é do Golfo Pérsico que sai cerca de 20% de todo o petróleo do mundo. E com essa notícia o mercado entendeu que a situação parece estar difícil de ser resolvida e o preço do petróleo voltou a subir, abriu o mercado às 19 no horário de Brasília, o mercado de Forex, e a gente já está vendo uma reação imediata acontecendo no preço, tá? A questão é, será que vai subir mais? Pessoal, pelo que eu estou entendendo da situação aqui, olhando o gráfico, a gente tem sinais aí de que o petróleo vai voltar para os 66. Afinal, ele rompeu um topo duplo gigantesco
ali com alvo nos 66 dólares. Porém, meus amigos, a gente tem que olhar os fatos. Afinal, não dá para olhar o gráfico do petróleo, estudar para onde vai o petróleo só olhando os gráficos. A gente tem que ver os fatos. E o que a gente teve aí nas últimas horas, o que está barrando, como eu disse, é a questão de Israel e Líbano. E as últimas notícias que saíram no final de semana não foram muito boas. Isso que vocês estão vendo aqui é o nosso canal no Telegram, onde a gente manda notícias, análises, informações importantes em primeira mão, tá? Se você quiser acompanhar isso, é só você, se você não entrar no link que está embaixo, na descrição desse vídeo fixado no primeiro comentário, vou deixar esse QR Code aqui na tela agora, só você escanear com o celular, se você tiver o aplicativo do Telegram, você já entra diretamente no nosso canal do Telegram, tá? E, meus amigos, o que andou acontecendo aí, né, no final de semana? Mais notícias aí de que Trump está divergindo de Israel. Trump quer que Israel pare as operações militares no Líbano, só que o Irã, ele está começando a dar para trás aí nos acordos, tá? Ele está dizendo que não vai aceitar, não vai reabrir o Estreito de Hormuz enquanto Israel não sair do sul do Líbano, tá? A delegação iraniana, inclusive, abandonou as negociações na Suíça. Essa notícia saiu ali hoje, tá, no domingo, em forma de protesto contra algumas publicações que Trump fez na rede social hoje. Tá? Trump amanheceu ali fazendo algumas publicações aí que o Irã considerou talvez como uma ofensa. Tá? O Irã também afirmou que não haverá discussão sobre outros temas enquanto a situação do Líbano não for resolvida. E o Irã também disse que o texto para a isenção das sanções sobre o petróleo já foi finalizado e que a emissão das autorizações deve acontecer em breve, tá? Depois saiu notícia ali por volta das 14 horas no horário de Brasília de que o petróleo continua fluindo pelo Estreito de Hormuz, apesar das declarações que o Irã tem feito de fechamento. Então é uma coisa que a gente não sabe o que realmente está acontecendo, tá? Depois teve uma fonte diplomática iraniana dizendo que eles não abandonaram, né? Chega a ser até engraçado, porque tanto o Irã quanto o Trump, toda hora, eles se desmentem ou sai uma notícia falando algo contrário do que eles falaram anteriormente. Uma fonte diplomática iraniana, segundo o jornalista Barak Ravid, disse que o Irã não abandonou as negociações com os Estados Unidos na Suíça, e isso aí contradiz o que as mídias iranianas estão mostrando, tá? Trump também teria insinuado, saiu hoje uma notícia na rádio israelense que Trump teria instruído Netanyahu a retirar as forças do sul do Líbano. Enfim, meus amigos, tá uma confusão. Depois ali no final da tarde aconteceu uma explosão em uma planta de gás liquefeito no Catar, tá? As autoridades ainda estão investigando o que é, mas quando acontecem essas explosões, todo mundo fica com medo de ser algum drone, alguma coisa desse tipo. Enfim, a gente está começando a semana com bastante incerteza nos mercados. E se vocês quiserem acompanhar as próximas notícias que provavelmente vão mexer com o mercado, em primeira mão é só entrar aqui no nosso canal do Telegram e escanear esse QR Code que vocês estão vendo na tela, tá? Vou mantendo vocês atualizados por lá também. A gente também não pode, pessoal, deixar de olhar para os outros mercados. SP500 começando a semana aí em leve queda, tá? Não é uma queda forte, não é uma queda absurda, mas até agora abriu agora de noite em queda. Na quinta-feira, aliás, na sexta-feira, teria tido queda, mas não teve tecnicamente porque o mercado estava fechado, tá? Bolsas em geral, meus amigos, índices, como eles estão agora? Rendimentos dos treasuries americanos, mercado aqui subiu os rendimentos dos 30 anos, de 10 anos abriu em alta, de 2 anos abriu em alta, está sinalizando aí algum estresse do mercado com essa situação do Irã, falando que vai fechar o Estreito de Hormuz de novo, tá? Essa imprevisibilidade é uma coisa que o mercado não gosta. O DXY está estável, não está subindo nem caindo agora. O ouro abriu em queda relativamente forte agora de noite, porque provavelmente por causa do aumento nos rendimentos dos treasuries americanos. Isso é um competidor do ouro, então quando os treasuries começam a pagar mais, isso fica mais difícil para o ouro aí competir, já que o ouro é um ativo de segurança que compete com os títulos de dívida americana, porém o ouro não rende juros. Então o que a gente vê é que o mercado está começando levemente estressado, tá? A gente não está tendo um estresse tão forte como aconteceu nas outras semanas, mas há uma preocupação. Eu penso que o tema agora está mudando, pessoal. Antes, até então, o mercado estava muito preocupado com essa questão de Irã, Israel, Irã e Estados Unidos.
e agora o mercado está voltando a olhar mais para a situação das taxas de juros nos Estados Unidos, da inflação, já que na última semana a gente teve a primeira reunião do novo presidente do Fed e ele sinalizou aí que talvez possa haver até alta de juros, é um cenário que não é descartado. O corte de juros está praticamente impossível a partir de agora, tá? Então, o cenário não é legal. Para amanhã, segunda-feira, dia 22, a gente não tem nada programado no calendário. Terça-feira, vamos ter PMI parcial do setor de serviço e PMI parcial ou PMI flash do setor industrial. Não é um dado tão importante. Quarta-feira, venda de casas novas de maio não é um dado que sozinho tende a mexer com o mercado. Tá? Mas quinta-feira, meus amigos, é o dia. Quinta-feira, dia 25 de junho, a gente vai ter núcleo do índice de preços PCI, dado de inflação que o Fed mais olha, ou pelo menos mais olhava, para decidir o que iria fazer com as taxas de juros. A gente vai ter a última revisão do PIB do primeiro trimestre, essa é definitiva, então essa é a mais importante, costuma trazer o deflator do PIB e outros dados importantes, e a gente também vai ter pedidos iniciais por seguro-desemprego, que é um dado também muito importante para o mercado, e todos esses dados sendo divulgados no mesmo horário, às 9h30 da manhã da próxima quinta-feira. O dado mais importante, como eu disse, é o núcleo do índice de preços PCI, tá? E para o Bitcoin e para a Ethereum, a gente vai ter um evento muito importante, o vencimento de mais de 17 bilhões em opções de criptomoedas que vão expirar na próxima sexta-feira, dia 26 de junho de 2026, às 5 horas da manhã. O horário não é exato às 5, tá, pessoal? Entre 4h30 e 5 da manhã vão expirar aí mais de 17 bilhões. E desses 17 bilhões, 14,5 bilhões são apenas opções em Bitcoin, tá? Então, isso pode mexer com o mercado. Geralmente, a gente costuma ter volatilidade no dia antes. Geralmente, o vencimento de opções ele ocorre na última sexta-feira do mês, tá? Então, última sexta-feira vai ser o dia 26 de junho. E esse vencimento ele costuma trazer volatilidade principalmente no dia antes. Então, na quinta-feira, dia 25, a gente pode ver o Bitcoin mais agitado, as criptomoedas mais agitadas por causa desse vencimento de opções que vai ocorrer naquele dia. E isso é um evento para a gente ter muita atenção, porque, como eu disse, pessoal, quinta-feira já vai ser um dia em que a gente vai ter a divulgação de dados de inflação, que costuma mexer bastante com o mercado, tá? Então a gente vai ter muitos motivos para ter volatilidade, principalmente na quinta-feira, no mercado de criptomoedas, tá? Em termos de análise de sentimento, os indicadores do TRDR estão quase neutros, mas estão mais para queda do que para alta, então a situação não está aí muito favorável para o Bitcoin, tá? Tá uma situação mais complicada, com possibilidade maior de queda do que de alta, mas a gente não está tendo variações muito fortes no Open Interest, ou seja, o pessoal não está abrindo muitas posições nas últimas horas, o que faz com que a gente tenha um cenário ainda mais tranquilo, tá? Sem expectativa de coisas muito bruscas acontecendo em breve. Uma coisa importante que aconteceu nesse domingo, pessoal, agora de noite às 21 horas, fechou o indicador conhecido como Fear and Greed Index da Alternative.me. Eu acho que esse é o indicador de sentimentos mais antigo do mercado cripto, que é popular, né, e gratuito. E ele saiu, pessoal, na semana passada, né, no final da semana, ele estava ali na casa dos 14, tá? 15, 14, e agora está em 20. Tá? Ele chegou a 23 ontem, no sábado. Hoje fechou em 20, mostrando que o mercado está em medo extremo, mas não está num medo tão extremo que impeça de haver mais alguma queda. Tá? Nessa faixa dos 20, qualquer susto aí pode fazer o Bitcoin cair de novo. Então a gente tem que ter atenção, porque eu estou vendo os indicadores todos aí apontando para uma maior possibilidade de queda, pelo menos ali para a região dos 60 do que alta, tá? Por enquanto é o que está aparecendo. A gente tem que lembrar que as notícias, principalmente relacionadas à questão do Irã, Israel, Líbano, Estados Unidos, estão mexendo muito mais com o mercado e podem mudar tudo de uma hora para outra do que indicadores ou análises aí de indicadores isolados ou análise gráfica sozinho, tá? Então, por isso que a gente tem que ter um certo cuidado também com esse tipo de abordagem, não considerar que é algo 100% certo, tá?
Uma outra coisa que a gente tem que olhar aqui, meus amigos, gráficos das principais criptomoedas do mercado, né? Ethereum, a mais importante de todas. Vamos ver aqui o que aconteceu no gráfico dela. Final de semana, a Ethereum acompanhou o Bitcoin, subiu ali 1,75 no sábado, ficou estável na sexta-feira e agora caiu no domingo, né? Devolveu toda a alta, tá? Situação da Ethereum não está muito legal, ela rompeu para baixo nos últimos dias, o que parece ser uma bandeira de baixa, com alvo lá nos 1.500, tá? Então, tudo está indicando... 1.500 não, 1.500 ali é o suporte, tá? O alvo é nos 1.300, então... Ethereum parece ter bastante espaço para cair nos próximos dias ou semanas, vai depender do resto do mercado. Solana, meus amigos, Solana estava ali quase rompendo a bandeira de baixa, mas ainda não rompeu. Se ela romper, aí o alvo para ela fica ali na região dos $50, tá? Então fiquem de olho. Outra moeda importante, meus amigos, é o token AVE, que está andando de lado nas últimas horas, sem padrões gráficos aí nos últimos dias, tá? Vamos acompanhando. Token AVE já bateu no alvo dela, que era os $60, que a gente alertou por semanas ali, e agora, por enquanto, ela está estável, tá? Token da Hyperliquid, meus amigos, caindo aí, não está conseguindo se segurar, tá? Teve uma queda até fortinha nesse domingo, mais de 5% de queda. Eu tô achando que ela tá perdendo fôlego, viu, pessoal? Bateu na resistência ali do topo histórico no 75 e agora não tá conseguindo mais segurar a alta, tá? A situação do token Hype está apontando para baixo, porém não tem aqui um padrão muito confiável para a gente projetar para onde ela vai, tá? Dá para forçar um pouco aqui e falar que se ela romper ali para baixo 65, forma um topinho duplo. Mas sinceramente, pessoal, Token Hype é uma moeda que eu tenho muito pé atrás, porque ela costuma enganar muito a análise gráfica. Existem moedas que respeitam mais e outras que respeitam mesmo. E o Token Hype é uma que não costuma respeitar, tá? AVAX, meus amigos, gráfico da AVAX rompeu para baixo, o topo duplo com alvo na região de $1,20 aproximadamente nas últimas semanas, só que isso deve demorar, tá, pessoal? Agora ela está em 6,16, é um alvo aí para meses, mas o gráfico está dizendo que a AVAX tem uma grande chance de ir naquele preço. Token Chainlink, meus amigos, Token Chainlink está estável aí nos últimos, aliás, os últimos dias tem sido queda, né? Hoje fechou com 2,5% de queda. Ela está se segurando ali na região de suporte do 7, mas o alvo para ela está lá na região de $6, tá? Então, para os próximos dias aí, eu não duvidaria, não me surpreenderia se o token Chainlink fosse para os $6. XRP, meus amigos, outra moedinha importante aí no mercado, né? Rompeu para baixo nos últimos dias, um padrão conhecido como bandeira de baixa, com alvo lá na região dos 90 centavos de dólares. Token NIR rompeu para baixo, um padrão conhecido como bandeira de baixa com alvo lá na região de 1,20, tá? Então, Token NIR aí com tendência de queda. Outra moeda importante, meus amigos, a da Cardano. Rompeu para baixo nos últimos dias um padrão conhecido como bandeira de baixa, com alvo na região dos 10 centavos. Por enquanto, a região dos 14, 15 centavos é uma região de suporte, está segurando. Mas se perder isso daqui, meus amigos, aí a gente está falando de Cardano a 10 centavos em questão de pouco tempo, tá? Então não tá legal o gráfico da Cardano. Token Tom parecia estar fazendo uma bandeira de baixa com alvo ali no $1. Essa bandeira não foi invalidada, mas o token está se segurando, tá andando de lado por enquanto na região de 1,60. Token Tron subindo um pouquinho hoje, mas sem padrões gráficos. Dogecoin, meus amigos, rompeu nos últimos dias para baixo uma bandeira de baixa com alvo em 6 centavos de dólares. Pendle sem padrões gráficos muito claros. Sui, meus amigos, caindo quase 3% nesse domingo. Sui não tá legal, meus amigos. Sui não tem suportes fortes no caminho. A gente tem que lembrar o seguinte, ela rompeu para baixo uma bandeira de baixa com alvo nos 40 centavos. Então, Sui tem bastante espaço para cair, tá? Outra moedinha importante que a gente não pode deixar de comentar, Token Zcash, né, que ficou muito visada aí nas últimas semanas, caiu nesse domingo, pessoal, mais de 7%, quase 8%, tá? Então, situação do Token Zcash não tá legal, ela parece estar formando aqui um outro, eu ia falar que topo duplo, mas realmente não tá muito bonito, né? Tentar forçar a barra aqui eu consigo ver alguma coisa, também vai ficar bem forçado aqui, um ombro, cabeça, ombro, né? Dá para falar que sim, tá? Dá para falar que ela está formando ali um ombro, cabeça, ombro. Se romper para baixo esse padrão, a gente teria alvo aí para Zcash
ali na região de aproximadamente $350, tá? Então, não sei, tá, pessoal? Esse ombro cabeça ombro aqui eu não tô gostando muito dele, mas seria isso, tá? Um alvo ali na região dos $350. Cuidado com a Zcash porque ela tá muito imprevisível nos últimos dias. Para a semana é isso, pessoal. Eu teria mais atenção ali na quinta-feira, ali que é o dia que eu me preocuparia mais com o que pode acontecer com o Bitcoin, com as criptomoedas. Por enquanto, vamos acompanhando os próximos eventos. Assim que saírem notícias relevantes para o mercado, eu mando lá no nosso canal do Telegram para que vocês possam acompanhar. No mais, meus amigos, desejo a todos uma excelente noite de domingo, uma excelente semana e bons negócios. Até mais. Tchau, tchau.